Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Entrando um pouco nesse assunto que você trouxe, né? O que deu certo pra mim não significa necessariamente que vai dar certo para a maioria das pessoas que tem aquele problema. Vou te dar um exemplo pessoal, tá? Você deu o seu exemplo pessoal com a aromaterapia, eu vou dar um exemplo pessoal meu em relação ao TDAH. Eu faço jejum intermitente. Hoje, por exemplo, daqui a mais umas 2 horas, eu fecho 24 horas de jejum, tá? O jejum me ajuda muito. Caraca. No foco, na concentração. Eu tô aqui sem medicação. Tá? Ah, ajuda? Muito. Legal. Aí você vai para os estudos. Fracos. Muito fracos. Aí, quer dizer, porque deu certo para mim, eu vou chegar pro meu paciente que tem TDAH, ou eu vou chegar para a comunidade, né? Na internet, vou dizer, olha, faça um jejum. É muito bom. Resolveu o meu TDAH. Não. Porque o que deu certo para mim é a minha experiência. Não significa que vai dar certo para todo mundo. Isso já foi testado, inclusive. Né? A aromaterapia já foi testado também para déficit de atenção. Né? Evidência é pífia, assim. Pífia, entendeu? Ah, mas dá certo para mim. Poxa, bacana. Que bom. Continua fazendo. Dá certo para mim o jejum. Eu preciso parar porque a evidência é muito fraca? Não, eu sigo fazendo. Deu certo para mim. Entrando nesse teu exemplo, que é um exemplo bem interessante. E, obviamente, eu acho que todo mundo que tá assistindo tem a maturidade de entender que ela não tá nem fazendo uma recomendação. Ela tá falando assim, ó, deu certo pra mim. Não é pra vocês começarem a fazer, eu vou ficar sem comer, pra ver de colé. Não. Vá no até teu médico. Porque tem que adaptar, exato, né? Todo um processo. Né? Não entende? Você vai desmaiar na rua, maluco. Faz isso não. Pois é. Mas, Fernanda, vamos lá. Legal pra caramba esse teu exemplo. Como você resolveu iniciar isso e os efeitos foram logo de primeira? Você experimentou com e sem medicamento para ver se fazia sentido o que você estava sentindo? Só aprofundar um pouco mais, a gente muda de assunto. Vamos lá. Tá. Então, eu comecei a fazer jejum porque eu queria um resultado estético. Eu queria um resultado físico, né? Então, eu comecei a ler sobre jejum, comecei a pesquisar sobre jejum, né? Li um livro que foi um estouro na época, que foi o Bulletproof Coffee, né? Que era um cara que fazia biohacker, né? Ele testava as coisas no próprio corpo dele e tal. E aí ele desenvolveu uma fórmula de café que eu fiquei muito tempo... Eu sou viciadíssima. Eu já cheguei aqui te pedindo um café, não foi? Foi. Se quiser outro, tem outro aí. Quero. Coitado do Yuri. Ele teve que procurar as coisas aqui pra fazer um café pra mim. Enfim, eu sou viciadíssima em café. E aí comecei a estudar sobre isso e tal. E aí esse cara fazia um café misturado com MCT, né? Que é o extrato do óleo de coco e tal. Enfim, eu comecei a fazer isso e tal. E o meu objetivo inicial era estético. Eu queria reduzir o percentual de gordura, né? Eu tava treinando bem e tal, comendo certo. Eu falei, o que mais que eu posso fazer, assim, pra ser aquela cereja do bolo, né? E aí comecei a estudar e tal. Jejum intermitente, começa com 12 horas, aumenta pra 16. Os estudos, né? De melhor resultado mostram que 16 horas ali é suficiente e tal, pá. E aí comecei... Enfim. E aí, aconteceu uma situação que meio que foi por acaso, né? Eu tomava medicação. Nessa época, eu tava ali finalizando o mestrado. Já pro TDAH. Já pro TDAH, sim, né? Eu tomava medicação e aí, um dia, eu esqueci de tomar. Tipo, não tomei, saí cedo, fui pro consultório. Quando cheguei no consultório, eu falei, putz, não tomei a medicação. E aí eu tava em jejum, porque, enfim, já fazia jejum um tempo, já, né? Mas sempre tomava medicação associada e tal. E aí, falei, não trouxe, né? Não tá aqui na bolsa, tipo, não ia voltar em casa, ia atrasar a agenda toda, enfim, falei, não. Vai dar certo. Eu vou tocar aqui, né? Qualquer coisa, eu já eram meus pacientes há mais tempo. Falei, não, qualquer coisa eu até, né, falo pro paciente, falar, hoje, né, não tá muito bom aqui e tal, mas, enfim. E qualquer coisa também, se é muito ruim, eu suspendo a agenda. Aí, atendi o primeiro, tipo, bem. Atendi o segundo, bem. E aí, foi. Eu falei, estranha, não tomei o remédio e tô bem, assim, tô focada e tal. Enfim, e aí, comecei a associar que, né, talvez poderia ser o jejum. Então, não foi uma coisa que você tinha lido sobre isso? Então, já tinha visto alguma coisa, mas assim, todos os estudos
falavam que era muito fraco. Depois vieram mais e mais estudos. Hoje já tem bastante estudo sobre isso, né? E todos afirmam que é uma correlação, na verdade, não é uma causalidade. Entende? Essa diferença é muito importante na ciência, né? Correlação e a causalidade. A correlação é, eu peguei esse copo de água e o Yuri coçou o braço. Isso é uma correlação. Não foi porque eu peguei o copo que Yuri coçou o braço. Que aí seria causalidade. Que aí seria causalidade. Então, eu peguei o copo e Yuri coçou o braço. É uma coincidência, digamos assim, no senso comum. Tá? Sim, legal. Agora, porque eu peguei o copo e Yuri coçou o braço? Aí seria causalidade, né? Mas nesse caso não tem. Então, o jejum e o TDAH, né? A melhora dos sintomas do TDAH é uma correlação. Né? Não tem causalidade nisso. Algumas pessoas sentem, outras não. Uma coisa, falando sobre isso, eu vou te falar uma coisa que sempre me incomodou e eu nunca... Tipo, me incomoda, mas sabe quando te incomoda, você não sabe nem dizer o que incomoda? Tipo, então uma coisa me incomoda... Eu acordo e eu demoro um pouco pra pegar no tranco. Em outros tempos, eu diria que a minha vida começa a partir do meio-dia. E de fato parece, eu sou uma outra pessoa a partir do meio-dia. Antes do meio-dia é marcha lenta. Sim. Mas... tem um outro divisor aí nesse negócio, que é o seguinte. Quando eu tomo café, e aí vem café, um misto quente. Misto quente, pão, presunto... quando você come. Quando eu como. Coisa, não, tá? eu acordei... Não é café preto, é quando você come. Não, é café da manhã. Ok. E eu não tomo café, eu tomo muito pouquinho café. O café da manhã que vamos lá, é um achocolatado. Eu tenho achocolatado até hoje. Eu tomava Quick quando era pequeno, mas enfim. De morango? Não, de chocolate. Porque aí pararam, aí botaram só de morango agora. Agora só tem de morango. Só Antigamente tem de morango tinha o chocolate, morango e o alpino. Aí eles foram cortando, agora é só o de morango. Mas enfim. Tomo o meu achocolatado, tomo um misto quente, como um misto quente. E quando eu tomo o meu café da manhã, eu me sinto bem, porque a fome passa, tipo assim, aquele incômodo da fome passa, mas eu fico letárgico. Sim, claro. Aí tipo assim, porra, mas melhora de um lado e tira do outro. Então, às vezes, eu vou até me testar com relação a isso, pra mudar um pouco a questão de horário, não tô falando de jejum intermitente, mas começar a observar, tipo assim, vou tomar café depois, vamos ver como é que fica. Porque aí eu vou começar a observar. Mas isso aí já tem evidência um pouco melhor, tá? Tem, de né? jejum e aumento da disposição, melhora, né? Dessa letargia, isso aí já é um pouco melhor do que o TDAH. O TDAH, a evidência é bem ruim, mas pra disposição... Especialmente o que você come, né? Que é um carboidrato refinado, né? Você ainda comesse um ovo. Eu não gosto. Não, às vezes até um misto com ovo, mas é pão, eu não gosto. O problema é o pão. Tinha que ser um ovo com alguma coisa. Um ovo talvez com queijo, enfim. Ovo com queijo, um ovo com bacon. Tirar um pouco o pão, o ovo com bacon é gostoso pra caramba. A gente só compra já pra fora, né? Estados Unidos mas aqui tudo vende bacon também. Vende também, hotel.